Vamos falar com essa querida? Tudo bom, Patrícia? Tudo bom. Tá boa? Tudo jóia. Tudo jóia também. Tá um visual moderno hoje, adorei. Tô moderna, hoje tô moderna. Chique. Obrigada. Mas mesmo assim chique, né? Ah, obrigada. Sempre fina, adorei, Você que gente. tá toda, né? Obrigada. É bom que serve, né? A gente troca. Mais um manequim, mais ou menos, é coisa boa. Manda um WhatsApp, ele, sabe aquele lá? Posso hoje? Posso passear com ele? É isso aí. A gente leva pra passear. Eu adorei a ideia desse assunto de hoje, Paty. Não é muito bom? É muito bom. É muito bom porque as coisas no mercado hoje em dia estão tão caras. A gente tá vendo semana após semana os mesmos itens que você costuma levar cada vez mais caros. E não é pouca coisa que eles aumentam, não. É de 50 em 50, de um em R$1. Tá horrível. Aí você fica pensando, será que compensa mais eu comer fora ou dentro de casa? Será que compensa eu fazer meu café da manhã fora ou dentro? A gente vai assistir um VT e depois a gente fala sobre isso aqui no estúdio. É isso aí. Programa Mulheres, estou aqui numa padaria deliciosa, porque me mandaram com uma missão muito difícil. Eu vou ter que montar um cardápio de café da manhã. Vamos ver quais são as minhas opções aqui. Ah, peraí, mandaram fazer um cardápio para a Patrícia poder comparar. Se eu não vou fazer um não, acho que para dar mais matéria, eu vou fazer 3 cardápios diferentes de café da manhã. É isso que eu vou fazer. Obrigado. Minha primeira opção de café da manhã. Cafezinho. Vai, tá caprichado, hein? Tá caprichado hoje. Cê é louco. Então, na primeira opção de café, pãozinho na chapa com manteiga deliciosa, uma vitamina caprichada com iogurte e morango e um cafezinho expresso. Nesse pacote aqui, tudo deu na minha conta R$20,90. Ah, que não sei nem por onde eu começo. Agora está na hora da segunda opção do meu café da manhã, porque meu café da manhã tem que ter substância, né? Vou pedir para eles trazerem. Minha segunda opção de café da manhã agora, um suco de laranja bem generoso, uma porção de mamão e um belo, um tradicional misto quente. Aqui tudo deu R$27 e eu muito feliz e alegre e contente. E ainda falta um café da manhã.
chegamos ao terceiro cardápio. O bom de você vir numa padaria é que você tem muitas opções. Agora, por exemplo, eu vou numa tapioca com manteiga deliciosa, uma vitamina D abacate e olha só, um pastelzinho de nata. Tudo isso aqui, R$26. Uma outra vantagem de você estar numa padaria, além de todas aquelas de ter uma variedade gigante, é que você também pode, de repente, estar com pressa. Quer levar, vai comer no caminho, tem tudo para pronta entrega também. E eu, antes de sair, vi uma mesinha bem farta aqui, que eu acho que eu vou levar para mim. Vai que me dá fome no meio do caminho, né? Já garantiu o café da manhã, se der fome eu como no caminho. Agora com vocês aí, Patrícia Lages e Regiane Tapias. E aí, do VT? Eu fiquei com vontade que ele trouxesse pra cá aquela vitamina de morango e o pastelzinho de nata. Esse a gente ia dividir meio a meio. A gente ficou aqui com uma vontade de comer isso tudo. E o Riquinho, ele não nega fogo, não, né? Meu Deus, mandou os 3, né? Achei que ele só ia mostrar, ele não, mandou. E não é só um experimentadinho e deixar o resto, ele, ó, manda ver. Vamos dar uma olhada nessa tabela pra gente começar a comparar se compensa comer fora de casa ou se é melhor você comprar tudo isso, levar pra sua casa e fazer por lá. Olha só, comer na rua versus comer em casa. Um dia, a gente tem aqui um misto quente, um copo de suco de laranja e meio mamão, que foi uma das opções que ele comeu ali, não foi? Foi o café número 2. Quanto deu? R$27. Essa foi a conta que foi apresentada para ele em uma vez só. Se você investir R$31,90, quer dizer, uma pequena diferença para mais, você come 5 dias em casa? 5 dias, as mesmas coisas que ele pediu na padaria. Nossa, claro, proporcional para os 5 dias. 5 pães, a mussarela para os 5 dias, o presunto para os 5 dias, as laranjas para fazer 5 sucos e 3 mamões. R$31,90. R$31,90. Agora, o que acontece, né? O que é legal a gente saber, né? A gente até estava conversando aqui no intervalo o seguinte: dependendo da refeição que você vai fazer na rua, às vezes compensa sim você comer na rua, né? Às vezes compensa. Em que momento poderia compensar, por exemplo, no almoço? Por exemplo, o café da manhã, o que eu costumo dizer? O almoço já é mais difícil você pensar em fazer em casa, porque tem muita gente que trabalha, né? Que não tem como voltar para casa para fazer a refeição. Então já fica um pouquinho mais difícil. Geralmente você não tem aquela opção, ou eu como na rua ou eu como em casa, né? Você tem que comer na rua e não tem jeito. Mas o café da manhã, de repente, né? Se você acorda um pouquinho mais cedo, se você se programa, vai ao supermercado, né? Monta um cardápiozinho, porque também ninguém aguenta tomar o mesmo café da manhã todos os dias. Tem que variar. Dá para você fazer uma boa economia. Então, qual que é a ideia hoje aqui dessa pauta? A gente pegou o cardápio número 2 do Rick, né? Que ele pediu na padaria, que deu R$27, e nós montamos ele aqui. Então, você tem o suco de laranja, você tem aqui o meio mamão que ele pediu, o misto quente que ele pediu, né? E tudo isso daqui nós compramos para 5 dias, para poder ter um comparativo. Então, como a Regiane falou, eu gastei R$31,90 para tudo isso daqui, para montar 5 cafés da manhã. Claro que são 5 cafés iguais, só para você saber quanto a gente economiza. Então, se o Rick fosse fazer isso todos os dias, segunda a sexta-feira, ele vai lá na padaria e pede esse café da manhã, ele teria gasto R$135. De segunda a sexta-feira, né? 27 vezes 5, R$135. Se ele trocasse esses 35 pelos 135 pelos R$31,90, ele teria economizado R$103. Faz uma diferença enorme, né? Por semana. Tá lá, valor economizado por semana. E olha por mês a economia. R$103,10. Aí você multiplica por 4 semanas, né? Um mês. Você economiza R$412,40. E no ano? E no ano você teria gasto quase R$5.000. Dá pra trocar o carro no fim do ano só tomando café da manhã em casa. Não é? Qual é o sentido, né, de você fazer esse tipo de conta? Quando a gente pensa em gasto, né, quando a gente pensa em finanças, você não pode pensar no hoje apenas. A gente vê muita propaganda por aí que fala assim: você gasta R$1 por dia, 50 centavos por dia e tal.
E aí parece muito pouco, né? Quando você fala em 50 centavos, R$1, né, Rê? Parece pouco. Só que a ideia que você tem que ter é ao longo de um período maior. Então você gasta R$1 por dia, mas você tem que saber que são R$30 por mês. E aí é que você tem que pensar, isso aqui, esse serviço que eu estou pagando, R$1 por dia, será que ele vale mesmo R$30 por mês? É essa conta que a gente precisa fazer. E aí você tem que parar para pensar também, se você quer ter essa comodidade, você tem que pagar por ela. Eu acho que comer em casa normalmente é mais saudável. Se você faz disso um hábito diário comer fora, você tem que pagar esse preço. Está pagando pela comodidade, tem o funcionário do lugar que está preparando para você, a padaria está tendo energia, tendo custo de água, né? Tem imposto, tem uma série de coisas. E tem que passar isso por preço. Então não é que eles são vilões em querer colocar esse preço, não. É o preço de você comer fora. Ponto. Exatamente. Quer economizar, faça isso em casa. Agora tem pergunta para você também. Vamos lá colocar as perguntinhas aqui, ó. Vamos lá. Vamos colocar na tela a primeira? A Denise Guerra quer fazer uma pergunta para você. Já fiz um cálculo assim com o que gasto na manicure. Às vezes não compensa o trabalho que eu tenho. Economizar é deixar de fazer tudo o que a gente gosta? A vida não ficaria muito chata? Porque realmente, quando a gente coloca na ponta do lápis o que a gente gasta por semana na manicure e fazendo em casa, porque o esmalte é R$3. É muito baratinho. O esmalte durante o mês inteiro, até mais que muito isso, mais. Qual é a questão? Denise, você tem razão quando você questiona se a vida não ficaria muito chata se você fosse cortar tudo aquilo que você gosta. Ficaria sim, chata demais. Então, economizar não é você cortar tudo que você gosta. Economizar é simplesmente você fazer o seguinte, colocar na ponta do lápis e analisar e perguntar para si mesma, vale a pena? Que nem ela colocou ali. Às vezes não vale a pena o meu trabalho, eu prefiro pagar. Tem coisas que realmente, por exemplo, eu sei fazer as unhas. Mas eu conheço gente que tenta fazer as unhas e estraçalha com a cutícula, fica com a unha horrorosa e se machuca toda. Aí é melhor fazer fora. É melhor fazer fora, claro, né? Ou então, se de repente a ideia é economizar, o equilíbrio, o caminho do meio, de repente pode ser uma boa. Se você não quer deixar de ter esse momento de prazer, de ir até o salão, encontrar com as amigas, bater papo, porque é aquela porque coisa... não é só fazer a unha. Confessionário, né? Confessionário acontecendo ali. Então, você vai uma semana, depois na outra você faz em casa, na outra semana você volta, equilibra, né? Tem que equilibrar. É a mesma coisa a questão da padaria. Eu adoro ir à padaria. Essa padaria é uma perdição. A gente estava falando assim, meu Deus do céu. Agora, o que você tem que pensar? Eu posso ir todo dia? Né? Eu tenho condição de bancar R$5.000 por ano em café da manhã? Eu só vou de fim de semana e olha lá. De repente você fala, posso, quero, gosto e eu trabalho para isso. Então, o que a gente costuma falar, né, o que eu falo muito para as pessoas que eu atendo é o seguinte, você tem que escolher, né, conscientemente o destino que você vai dar para o seu dinheiro. Então, não é você sair gastando e depois falar, meu Deus, meu dinheiro sumiu. A ideia da economia é que você diga, não, eu sei para onde foi o meu dinheiro e eu gastei nisso, naquilo, porque eu gosto disso. Estou economizando com esse objetivo. E tô equilibrando. Porque economizar sem objetivo também a gente não chega em lugar nenhum. Não, você desanima. É verdade. Você desanima. Você acaba gastando em outra coisa. Aqui também, Regiane, você vai ficar trabalhando, guardando até quando? Verdade. Né? Então você tem sim que usufruir do seu dinheiro. Vamos pra pergunta? Vamos lá. Tem mais uma pra você aqui. Agora é a vez da Darina Nogueira. Ah, não, a Mônica. Mônica Tibério quer saber o seguinte. Meu chefe tem o costume de reunir a equipe num café perto da empresa para nos passar as metas do dia. E depois dividimos a conta pelo número de pessoas. Ai. Ui. Não pelo que cada um consumiu, mas eu estou com dinheiro curto no momento. E isso está pesando no meu bolso. O que devo fazer? Eu tô com dó da Mônica nessa situação. Eu também tô. Porque lendo a pergunta dela, né? Lendo a pergunta dela, a gente já fica naquela situação. Mas é o chefe que está convidando, não posso não ir. Vou falar, mas também eu tô precisando economizar. O que eu faço? Vou ficar sentada lá, não vou comer nada, vou rachar a conta do mesmo jeito? Que situação, hein? Esse negócio é complicado mesmo, Mônica. O que eu aconselho você a fazer é o seguinte, já aconteceu comigo, né? Alguma coisa parecida, era o almoço, que é mais caro ainda. Né? Eu como uma coisinha desse tamanho, eu não bebo absolutamente nada e eu rachava uma conta enorme. E né? o chefe escolhe o lugar de acordo com o poder aquisitivo dele, que normalmente ele ganha mais que a galera. E ele esquece quanto que a gente ganha. Pois é. Então, eu acho que você deve falar assim. Às vezes a gente fica assim, não, mas é meu chefe, como é que eu vou falar e tal, e é uma reunião de trabalho, etc. Eu acho que você deve chegar no seu chefe, não no meio de todo mundo, né? Chegar para ele e falar real, falar, olha, no momento eu tô passando um pouquinho de aperto, né?
se a gente for continuar com essas reuniões, né, eu prefiro não participar da conta, eu não estou podendo. É claro que você tem que analisar quem é o seu chefe, como é que você vai abordar, como é que você vai chegar nele, né? Porque tem uma coisa, Regiane, que acontece muito, que as pessoas reclamam para mim, que é o seguinte: quando tem esse tipo de reunião que racha a conta, o que a pessoa pensa? Eu vou comer porque o outro está comendo, senão eu vou pagar o que ele está comendo. E aí a conta fica enorme para todo né? mundo. É um exagero. Então, assim, eu acho que precisa conversar sim. De repente, você chega e fala para o seu chefe e você está levando um problema que o outro também está tendo, mas não falou, né? Também ficou com vergonha de falar. Então, depende muito da sua equipe. Se você conhece alguém da equipe, que você tem essa entrada de chegar e falar assim, antes. olha, o que você acha? Eu estou pensando em falar com o chefe. De repente, essa pessoa fala, quer saber? Para mim também está apertado. Vamos lá, nós duas falar com ele, né? Para você saber que é melhor você ir com alguém, né, do que sozinha. Então, eu acho que sempre vale a pena você falar assim. Eu falaria. Ou então você pode também adotar essa dica que eu achei maravilhosa, ver se tem uma salinha sobrando lá no ambiente de trabalho, e aí você sugere. Por que a gente não faz esse encontro semanal ou diário? A gente compra umas coisinhas no mercado, come por aqui. A gente fazia isso. Uma época que eu trabalhei num jornal, a gente tinha muito disso. Vamos fazer uma reunião e tinha uma padaria e todo mundo ia lá e gastava uma fortuna. Até que uma chegou e falou, gente, eu não posso. Quando essa uma falou, gente, eu não posso, 3 ou 4 falaram, eu também não, graças a Deus você falou. Todo mundo com isso engasgado aqui, ó. Todo mundo lá, todo mundo engasgado, todo mundo com medo de falar. Então, o que a gente fez, né? O nosso motorista da redação passava numa padaria perto da casa dele, que era barata, comprava as coisas, vinha tudo fresquinho, a gente chegava 20 minutinhos mais cedo, montava a mesa, era muito mais legal, né? Todo mundo economizava, a gente continuou fazendo a nossa reunião, ninguém ficou sem comer, só que todo mundo gastou muito menos. Comia mais gastando menos, né? Muito bom. Então, boa sugestão. Vale a pena. Mais uma pergunta, Ana Paula Miranda. Algumas padarias perto da minha casa fazem um preço fechado para comer à vontade, mas permite que os clientes optem por self-service. Vale a pena fazer essa troca? Pois é, boa pergunta, né? Muitas vezes a gente fica naquela, será que vale a pena uma coisa ou outra? O que eu vou dizer pra você? Depende do tanto que você come. Então, assim, pra mim, por exemplo... Pra mim não vale. Um desse paga e come o que quiser... Eu nunca faço Não justo. adianta. E não adianta querer falar, hoje eu vou dar prejuízo, vou comer até dizer chega. Porque você tá fazendo mal pra você mesmo, saindo de lá rolando, né? Pois é. Então, não é legal. assim, não é legal. Pra mim, não funciona. Tem gente que come bastante, então funciona, você vai lá e paga e come o que você quiser. Pra mim, que como pouco, então é isso que você tem que pensar, né? Não, eu como pouco ou eu quero passar a comer pouco. Então você vai lá no self-service e dá uma olhada no valor final do seu prato, né? O que você pode comparar não é exatamente com o que você come em casa, né? Porque como você falou, às vezes o almoço, você está fora de casa, você está longe de casa, você está no trabalho, você não vai voltar. Então, qual é a conta que você deve fazer? Quanto custa um prato normal num restaurante? Sei lá, custa R$20. A gente estava conversando aqui, eu e a Rê, quando a gente vai lá no por quilo, o prato dá 12, dá 13. Então, vale a pena para nós ir num restaurante por quilo. Para uma pessoa que come mais, já não vale a pena. Então, o ideal é você sempre fazer as contas. A gente tem muito costume de ir comprando, e quando chega lá no fim do mês, fala, meu Deus, eu não sei para onde foi o dinheiro. Por quê? Porque a gente não tem o costume de anotar. Então, precisa sim ter o costume, a gente tem até uma ferramentazinha aqui, para você anotar tudo que você gasta, porque você se surpreende, né? Isso aqui é muito legal mesmo, gente. Olha, você que está precisando fazer um controle de gastos, tem que começar por uma anotação simples como essa. Só que essas anotações, elas não podem partir, assim, só do grosso, sabe? É do pequenininho. É da balinha. É daquela esmolinha que a gente deu, daquele dinheirinho que saiu, da mesada do filho. Tudo tem que ser colocado aqui, porque esse pequenininho, quando junta, faz uma diferença enorme. É aí que a gente não sabe para onde está indo o dinheiro, né? Porque o gasto grande você vê, né? O gasto grande, você fala, meu Deus, fiz um gasto grande, você fica até meio ali. Mas o pequenininho, não é pequenininho, só que é 10 aqui, 15 ali, 20 ali. E quando você vai ver, fácil já foi 200, 300. E multiplicando isso por um período, é que você chega lá no fim do ano e fala, gente, esse ano não comprei nada, né? Não consegui melhorar meu patrimônio, tive que vender coisa, não troquei meu guarda-roupa, não fiz nada. Num momento como esse é muito importante fazer isso mesmo. Por um mês, 2 meses está ótimo, você consegue fazer um diagnóstico do que acontece com o seu dinheiro ao longo do mês e ver exatamente aonde você pode cortar, aonde é que está a gordura, onde é que está o ralo para estancar essa sangria do dinheiro que está indo embora. Muitas vezes a pessoa se surpreende, porque quando começa a fazer isso, sobra dinheiro depois. Geralmente sobra. É muito bom. Geralmente sobra, porque o que acontece? Você começa a
ver para onde o dinheiro está indo. Olha aqui, ó. E você faz escolhas, né? Então não é que você vai dizer assim, eu vou ter que cortar tudo, né? Eu vou ter que deixar de fazer as coisas que eu gosto. Para que então que eu trabalho? Qual é o sentido de eu trabalhar, né? O sentido é o seguinte, você anotar onde está o seu gasto, para você dizer, isso aqui que eu estou gastando não vale a pena, data, não vou despesa e gastar valor, mais. Exatamente, e aí colocar um sonho, colocar um objetivo, que daí fica tudo muito mais fácil. Você escolher, então eu verdade. vou tirar daqui e vou colocar ali, ter objetivos para o seu dinheiro, você vai ver que vai render muito mais. Bolsa Blindada e Bolsa Blindada 2 já, missão, olha aí, que maravilha, quer dizer que A saga continua. muitas e muitas dicas pra gente ter uma vida mais prática, melhor, não é isso, É Paty? isso aí. Muito E, bom. Rê, hoje lá no blog, eu coloquei 5 dicas, aliás, 5 cardápios, não são só as dicas, mas 5 cardápios diferentes de café da manhã, para você fazer de segunda a sexta-feira, para não repetir o café da manhã, porque senão ninguém aguenta. Tem lá também a lista de compras desses 5 cafés da manhã, para você já ter a listinha, você baixa a listinha, imprime e tem o preço que você vai gastar. É claro que varia de cidade para cidade, mas você já vai ter uma ideia e dá mais ou menos R$8 por dia de café da manhã com esse cardápio que eu coloquei lá no blog. Você baixa lá de Muito graça fácil. e faz economia aí na sua casa. Bolsablindada.com.br, tem redes sociais também? Tem tudo, você me acha em todo lugar. Você bota lá Patrícia Lages Oficial, tá lá minha cara em tudo quanto é lado. Muito bom, obrigada, meu anjo, adorei. Nosso papo Obrigada, sempre uma Rê. delícia, obrigada, viu? Obrigada. Até a próxima. Até.